Que essa terça-feira, essa noite seja abençoada, hein? Graças a Deus. Quem vive pela fé, vive em comunhão, vive em sintonia, vive em ativação espiritual. Deixa aí já nos comentários, ativação espiritual, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Deixa aí, ativação, porque tem que haver essa ativação. O que nós estamos fazendo? Ativando o trono, ativando o céu, a glória de Deus, para que venha sobre nós. Não é questão de religião, é questão de fé sensata, fé direcionada, fé, sabe, redirecionada, direcionada. Deus quer que você tenha alinhamento com Ele, quer alinhar, ter esse realinhamento com Ele, para que você tenha uma vida plena. Essa ativação, esse encontro, esse poder ativado dentro de você, porque aí você não vai viver mais segundo o curso deste mundo. Você vai viver debaixo de uma unção. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos realizar aqui hoje? Anjos em movimento, o tráfico do céu sobre quem se posiciona. Tem gente que tem que fazer tráfico pago. Tem. Pode usar o tráfico pago. É as ferramentas, use as ferramentas que hoje aqui na terra você tem para enganjar, para crescer, para prosperar. Mas e o céu? E o tráfico espiritual? E os anjos entrando no radar? Tem? Isso aí você tem que ter comunhão, isso aí você tem que ter rendição, isso aí você tem que ter aliança, isso aí você tem que pagar um preço. Qual é o preço? Não é dinheiro. Você pode dar ouro, petróleo, você pode dar a riqueza que for. Não adianta também a moeda. Pode ser euro, pode ser libra, pode ser real, pode ser dólar. Não vai ter ativação com o céu. Para acionar o tráfego do céu, você tem que ter posicionamento espiritual. Você tem que ter aliança com Deus, para os anjos entrar em movimento. Quando o homem se posiciona na terra, o céu se movimenta por ele. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele se posicionou quando ele teve um encontro lá na pedra. Problema é que tem pessoas aqui que ela quer se posicionar diante de outras pessoas. Ela não tem posicionamento diante de Deus. Ela não tem posicionamento diante do trono. Ela não tem posicionamento diante do Criador. E por isso a sua vida é insossa, é parada, é travada, é amarrada. Não tem crescimento, não tem ascensão, não tem avanço, não tem progresso, não vai para frente, porque não tem esse alinhamento com o Criador. Falta esse realinhamento, falta esse posicionamento espiritual com aquilo que realmente muda a sua história, com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. Nós não estamos falando de igreja, de religião, mas sim de um Deus que funciona, um Deus que é funcional e operacional, um Deus que transforma, que muda, um Deus que age, que manifesta poder, que é grande, que é poderoso para agir e para mudar. Gênesis 28, 12. O que está escrito lá em Gênesis 28, 12? Da escada. Da escada. Está aqui, ó. E sonhou Jacó, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que está escrito lá em João 1,51? Veja se não tem aí uma ligação do antigo com o novo, do novo com o antigo. O que Jesus falou aqui em João 1,51? Foi lá para Natanael, nesse encontro que eles tiveram. Está aqui, ó. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só. Jesus falou isso para Natanael. Disse ainda, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores que essas, o Natanael, você verá. Então, por isso que eu creio, quando eu falo que a nação dos escolhidos vai chegar em todos os cantos, eu tenho aqui o globo terrestre, vai chegar
em todos os lugares, não é porque a gente tem condição, não. Nem recurso. Mas sabe por quê? Porque tem anjo subindo e descendo. Porque tem escada. Escada de Deus. E Deus está lá no topo. Porque tem pedra. Cabeça na pedra. O que é a cabeça na pedra? É cabeça nisso aqui, na palavra. É cabeça na palavra de Deus. Aqui, ó. Cabeça na palavra de Deus. Tem cabeça na palavra. Cabeça não está aí volando ou voando, não. A cabeça está na palavra. A cabeça de muita gente está aí voando ou volando. Para toda a gente que me mira ahora de los países da América do Sul, do Norte, do Central. A cabeça está volando. Mil coisas que passam em uno. Aí, o que sucede? Derrota após derrota. Dor, dolor, angústia, tristeza, frustração, decepção, amargura, ansiedade, la dúvida, la depressão. Tudo isso empeça na cabeça de uno. Por quê? Porque não está com a cabeça em Deus. Então você quer fazer a diferença? Coloca a sua cabeça em Deus. Não tem dúvida, não tem medo, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem insegurança. Lá a inseguridade é grande. Por quê? Porque não tem a cabeça na palavra. A cabeça está no vento, está aí nas coisas da terra. Está nas notícias. Está nas notícias desse mundo. Quais são as notícias desse mundo? É crise, é recessão, é isso, é aquilo. Aí pira, aí fica, aí vai colapsar, aí vai entrar num estágio de decomposição, de implosão. Por quê? Porque o medo toma conta, né? O mover dos anjos é resposta à postura espiritual, não ambiente externo. É isso que você precisa entender. Qual que é a sua postura aqui na Terra? Não estou falando dentro da igreja, até fora da igreja. Qual tem sido a sua postura? Você está vivendo a fé, você está em comunhão, você está forte. Você está com a cabeça em Deus, você está crendo. Você está com confiança, com certeza. Está chovendo, está sol, está frio, está tempestade. Está calor, está inverno, está verão, não importa a estação, porque nós estamos com Deus. Deus não está limitado às estações que nós vivemos, é lógico que Ele deixou um processo. Tudo tem um processo. Mas quando Ele encontra alguém posicionado, há aceleração do céu, há aceleração divina, há manifestação de glória, há manifestação do trono. Entenda sobre isso. Há posicionamento e manifestação do trono. E aí vem vitória, os anjos entram em ação. Entram no radar, né? Os anjos sobem primeiro, depois descem. Deus responde quem envia algo ao céu. Então é o que a gente faz aqui na terra. Você está perdoando? Você está deixando de ficar olhando para trás? Ou você ainda viveu? Você vive o seu passado. Às vezes você não está lá mais naquele local, naquele lugar, mas a sua cabeça não sai de lá. Começa, sabe por quê? Porque você não parou de seguir as pessoas que você tem que seguir. Você vive ainda preso, querendo fuxicar. Você não está seguindo aquela pessoa porque ela tem algo bom para oferecer para você. Você está seguindo ela porque você quer saber da vida dela. Isso mostra que você não está lá mais, não é ambiente para você, mas você quer saber da história dela. Ou até fica esperando acontecer alguma coisa ruim para você vibrar. Presta atenção. Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para você guardar dentro de você. Não fique vibrando com o sofrimento e a derrota de quem fez o mal para você. Você quer destruir sua vida? É só você vibrar quando você souber da derrota do seu inimigo. Até com a derrota do seu inimigo, não se alegra não. Porque quando Davi soube que Saul morreu, ele chorou, hein? Você imagina os soldados festejando e vibrando e Davi chorando. Porque você imagina, os soldados falam, pô, esse cara caçou a gente 10 anos.
Esse cara perseguiu a gente 10 anos. E a gente tendo que ficar em caverna, em buraco, andando junto com Davi, porque ele queria matar a gente. Aí ele morre. Todo mundo festeja. Você imagina. Todo mundo festejando. Todo mundo festejando. Eu vou ler isso aqui para você agora. Eu vou ler isso aqui para você agora porque isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Davi, quando ficou sabendo da morte de Saul. Isso é muito poderoso. Olha só. Primeiro Samuel 31 fala e depois segundo Samuel, né? Aqui, ó. Primeiro Samuel, a morte de Saul. Aí olha só. E sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes. Aí olha só. Olha só. Um amalequita traz a notícia a morte de Saul. O cara pensou assim, eu vou levar essa morte para Davi, que ele vai me poupar e aí eu vou ficar livre. Um amalequita. Sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Glag. Ao terceiro dia, um homem veio ao arraial de Saul com vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, de onde vens? E ele disse, escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi, como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu, o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia, cheguei por acaso à montanha de Gibeoa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e me disse, eis-me aqui. E ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou um amalequita. Então ele me disse, peço-te arremessa sobre mim e mata-me, porque angústias têm me cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabias que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e rasgou. Olha só. Em ato de revolta, Davi rasgou as vestes. Davi rasgou as vestes em pranto. E fizeram todos os homens que estavam com ele prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Olha só. E aí, Davi mandou matar esse rapaz, esse amalequita. Mas olha só, Davi, ele pranteou a morte de Saul, que perseguia ele durante 10 anos implacavelmente. Davi não ficou feliz com a morte de Saul, mesmo Saul perseguindo ele. Ele chorou. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você no seu íntimo, quando fica sabendo da queda, da destruição de alguém, e você aí festeja, você não sabe o mal que você está trazendo para você. Hein? Você não sabe o mal que você está fazendo para você mesmo. Cuidado, hein? É a lei da semeadura. Vamos lá? Os anjos subiram primeiro, quem planta daqui leva para lá, né? Movimento angelical é sinal de que o altar está vivo. Não tem movimento de anjo, não tem movimento divino.
é porque o altar está apagado. Betel era deserto, mas virou portal. Lugar não define experiência. Aquele lugar virou igreja, virou casa de Deus. Jesus é a escada, ele conecta a terra e céu em nós. Ele conecta céu e terra em nós. É isso que acontece. A fidelidade de Jacó ativou o reino espiritual. Então o Pix da igreja está aí, para você que quer plantar sua semente. Por isso que eu tenho falado, nós vamos. Eu desejo e me alegro quando eu vejo as igrejas crescendo, vejo as igrejas desenvolvendo, levando Jesus. Isso não me entristece. Quando eu vejo as pessoas se convertendo para a igreja. E quando alguém não está mais comigo, também não me entristece. Se ela está com Jesus em outro lugar, eu fico feliz. Agora, se ela voltou para a mão do diabo, isso me entristece. Porque o importante não é a pessoa estar na igreja com a gente, o importante é a pessoa estar com Jesus, né? Isso que é importante. Anjos não se movem por emoção, se movem por aliança. Não é emoção, é aliançado com Deus. Onde há promessa, há atividade angelical constante. É isso que acontece. Então hoje, nessa noite, toca o sino, deixa o seu like, Deus está agindo. Toca aí, deixa aí nos comentários. Anjos em meu movimento, anjos no radar. Hoje o céu libera movimento angelical sobre a sua vida, casa e ministério. Diga amém. Você crê nisso? Vamos falar com Deus agora? Você crê nessa bênção dessa noite, dessa terça-feira? E amanhã, Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto. Vamos estar juntos na igreja, buscando a presença de Deus. Meu Deus, que essa pessoa tenha absorvido essa visão e pegado esse entendimento. Que a glória, a majestade e o poder do Senhor se manifeste nela agora. O teu espírito agindo, meu Pai. Anjos subindo e descendo através do nosso posicionamento. De orar. Eu oro, meu Deus, por aquelas pessoas que nos perseguem. Nós oramos por aqueles que não querem o nosso sucesso. Eu não sei quem são, não me preocupo quem é, mas não me importa, meu Deus. Mas se tem alguém desejando mal para a gente, eu abençoo eles. Se tem alguém falando mal, eu abençoo eles. Porque, meu Deus, isso faz o meu coração estar aliado ao do Senhor. Nós temos que ter esse alinhamento com os céus, com o trono, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meu Deus, eu profetizo bênçãos e bênçãos. E profetizo vitórias, conquistas, saúde, cura, libertação e restauração no corpo, na alma, na mente e no coração de todos. Receba a bênção de Deus. Receba o milagre, receba a cura, receba a saúde. Receba o poder de Deus sobre a sua vida, sobre o seu organismo, sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Em nome de Jesus, meu Deus, que a tua vontade em nós se cumpra. Eu oro por todos os fiéis, meu Deus. A tua vontade, ela é boa, ela é grande. Meu Deus, que almas sejam tocadas, pessoas sejam curadas. A tua bondade, meu Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Eu creio que nessa noite, agora, tem milagres chegando, ó Deus Todo-Poderoso. Tem portas se abrindo, portal do céu, tem anjo em movimento. Tem Betel, tem escada, tem ativação, tem céu em movimento, tem terra se movendo. Em nome de Jesus. E se você crer, as promessas de Deus, toma posse delas agora. Em nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Creia no impossível de Deus na sua vida. Respire fundo e só agradeça, porque Deus é grande. Que noite, que bênção, que unção que foi liberada sobre mim, sobre você, sobre nós. Deus abençoe. Eu espero você nessa quarta-feira, na Avenida Augusto de Lima, 1860, no Barro Preto. E domingo vamos estar juntos em São Paulo, tá bom? Dia 17, Curitiba. E já nos preparando para a virada do ano. Deus abençoe.